A paz do Senhor, preciosas, bem-vindas a mais um episódio Alcançadas pela Graça, do nosso canal Lagoinha Cast. É com muito prazer que aqui estamos junto com você novamente. Eu sou Gisele, esposa do pastor Anderson, juntos fazemos parte da De Floripa, presidida pelo pastor Josué e pastora Odete. Não deixe de curtir, compartilhar e deixar ali o seu like, ok? Estou aqui novamente com a Débora Bento. Muito prazer, querida, estar com você novamente. Amém, a paz do Senhor. É muito prazer também nosso de estarmos aqui em mais um podcast para falarmos sobre um assunto muito maravilhoso, que é alcançadas pela graça. Mulheres alcançadas pela graça. E estamos já no terceiro episódio, Terceiro né, pastora? episódio. Terceiro episódio e hoje nós estamos com 2 mulheres muito especiais, que é aqui da Lagoinha. Então, aquilo que eu sempre digo, né, nós vemos pessoas, às vezes convivemos com elas, e muitas vezes não temos a oportunidade de conhecer o testemunho a fundo, a conversão, aquilo que Deus fez, e hoje a gente está aqui nessa mesa para compartilhar com todos o testemunho de cada uma de vocês, né. Amém. Estamos aqui com a irmã Marilene, a nossa querida Leninha, e também a nossa amada Luciene, a Lu. Se apresenta melhor, Maleninha. Eu sou a Marilene, esposa do obreiro Leonel, aqui da De Lagoinha. Eu sou a Luciene, esposa do obreiro Moisés, aqui da Lagoinha também. Glória a Deus. A Lagoinha é repleta, né, de mulheres, de obreiros, de pessoas maravilhosas, pessoas que têm testemunhos de vida. Alguns nós já ouvimos, né, como o da Shirley e da mãe dela, em outros episódios. Com os casais também já tivemos, então todos têm aí essa oportunidade de contar seu testemunho, e isso é maravilhoso, Glória a Deus, né, por né. isso. E hoje é a vez de vocês. Sim. E nós estamos aqui ansiosos para ouvir a história de cada uma. Por quem nós vamos começar, Débora? Vamos começar pela Lu? Lu? Pode ser. Ei, Pode? Lu, você foi premiada Amém. em então primeiro lugar. Então, Lu, nos diz aí quem era a Luciene antes de Jesus? Antes de Jesus, a Luciene era uma pessoa para se encaixar em rodas de amigo, né? Era muito influenciada por eles, né? Porque pensava que se não fizesse o que eles fariam, eu não seria aceita. Então eu me deixava ser influenciada pela sociedade e pelos aqueles amigos que eu tinha, que achava que eram amigos, né, mas que na verdade não era. Essa era a Luciane antes de conhecer a Cristo. Uma pessoa sem identidade. Sim, sim, não tinha uma identidade própria. Eu tinha a identidade dos amigos, Uhum. né. O que eles faziam eu achava legal: "Ah, vamos fazer? Vamos sim". Queria ser aceita? Sim, de qualquer jeito, né. Queria ser aceita Você naquele era feliz grupinho. dessa forma, Lu? Era uma falsa felicidade, que depois que a gente conhece a Cristo, a gente reconhece verdadeiramente a felicidade, que é uma felicidade que não precisa de álcool, não precisa de cigarros, De não nenhum precisa vício. passar noitadas fora de casa, nas baladas, né, com os vícios que não leva a nada, que só nos destrói, né, e não prejudica somente a nós, prejudica também a família, Verdade. Sim. né, a E o fa evangelho nos traz isso, né. sim, nos A limpa nossa totalmente, sim, identidade a nos nossa faz verdadeira enxergar identidade. quem nós somos. E a gente começa a enxergar o que é realmente a felicidade, né. A E partir o do momento que eu propósito que aceitei a Deus Cristo, quer sim, realmente na sua vida. com certeza. Aí eu comecei a ver quem era a Luciane realmente, e a quem eu E me tornei. e daqui a pouco você vai falar quem é a Lu Sim, hoje. com certeza. Tá E constando ali. você, Marilene, quem Eu era Marilene antes de Jesus? Conta um pouquinho para nós. então, eu era uma pessoa que eu, não aprontava, né, não amava barraco, mas quando uma pessoa me feria, eu era uma pessoa que eu guardava muita mágoa. Ficava muito magoada, entristecida, muita raiva eu tinha dentro de mim. E quando uma pessoa me feria, eu não desejava o bem para aquela pessoa, Uhum. né. Por isso que a palavra de Deus fala assim, né, que nós, padecemos porque não conhecemos, né, É a verdade. palavra do Senhor, né. E eu não conhecia, então eu guardava muita raiva.
a ponto de ficar até mesmo doente, às vezes. Ficava, eh, me jogava, assim, no sofá, eu não tinha vontade nenhuma de limpar minha casa, meu marido está de prova, murmurava o tempo todo, mas assim, ó, eu nunca fui de soltar palavras, assim, né, Uhum. amaldiçoar essa pessoa, nunca, mas eu ficava com muita raiva dentro de mim. E Não quando eu soltava conhe verbalmente, mas tinha no seu Sim, coração todo sim. aquele É desejo uma de pessoa fechada, eu me trancava, e quando eu conheci Jesus, tudo mudou na minha vida. Glória a uhum. Deus. Comecei a liberar perdão, começou a abrir a minha visão espiritual, vi que aquilo ali não era de Deus, e comecei a conhecer a palavra e isso me transformou, começou a me transformar. Foi de uma hora para outra, assim, começou a me transformar. Aquelas pessoas que me faziam mal, eu já orava por elas, para que elas Uhum. viessem conhecer também a Cristo, né, que é a luz, né, da nossa vida. E hoje eu sou completamente transformada pelo poder do Senhor Jesus, pela Amém. pela palavra, né, que é ela que liberta e nos transforma todos os dias. Glória a Deus. E aproveitando a tua fala, irmã Leninha, qual foi o teu primeiro contato com o evangelho? Então eu era católica, não praticava, né, mas era de lá que eu vinha, frequentava lá a igreja, tudo, fazia tudo que era para fazer. Mas chegou um dia, né, que veio uma tempestade sobre a minha casa, que veio algo que eu não via saída, né, que foi uma enfermidade na vida do meu filho, no braço dele, que ele se acordou com o braço todo roxo, todo vermelho. Corri vários lugares e aquilo ali não tinha jeito. E um Que dia idade ele tinha na época? 19 para 20. Uhum. E aí um dia ele se acordou e ele disse: "Mãe, meu braço está formigando, cada vez mais roxo", e quando eu olhei, eu vi que o braço dele estava todo roxo, e eu falei: "Nossa, meu filho", levei ele direto no hospital. Quando eu cheguei lá, não me lembro muito bem que o médico olhou e falou assim: "Ó mãe, corre rápido, porque se você não correr, nós vamos ter que amputar o braço do seu filho". Foi aí que eu me despenquei, foi aí que eu caí num buraco e eu disse que eu não sabia o que fazer. Né, a gente não sabe, a gente entra em tanto desespero, Uhum. que a gente olha para um lado e olha para o outro, e a gente não vê saída, não vê porta aberta, né. E aí eu comecei a procurar médicos particular, porque pelo SUS ia demorar, e comecei a fazer todos os exames nele, pulmão, coração, tomografia da cavícula dele, que ele fez um raio-x no hospital e deu como se fosse um fungos, né. Se chama bacílico o nome disso, né, que dá que a gente tem no corpo quando você entra numa caverna que tem morcego. E Nossa. aí a doença do morcego ela faz isso no osso da pessoa. E o médico já disse que era do morcego mesmo. E aí eu corri, ele assim: "Mãe, corre, porque isso já para mim já virou um câncer". Quando ele falou isso, eu saí do consultório dele, eu entrei de volta e perguntei: "Doutor, mas isso tem cura?" Ele falou: "Mãe, corre, porque o seu filho, se for o que eu estou pensando, ele tem 20% de chance de vida". Aí foi que eu entrei mais ainda num buraco e eu não, meu Deus, gente, você não quero passar o que eu passei. Ele foi praticamente desenganado pela medicina, né? Uhum. E aí quando eu saí do consultório, que eu vinha caminhando com ele olhou para mim e falou: "Mãe, e agora? O que vai acontecer comigo?". Eu falei assim: "Olha, a mãe não tem o que fazer, mas a mãe te entrega nos braços de Jesus". E eu nunca falei de Jesus na minha vida. Eu era devota a uma santa, que tudo era ela. Uhum. Foi a forma que Eu você me ajoelhava aprendeu. perante ela, fazia tudo era ela, tudo. E naquele dia eu falei o nome de Jesus. Eu lembro que eu falei, e quando eu cheguei em casa, eu estava com a minha casa lotada de gente, as minhas parentela tudo lá, porque eu tinha na minha mão biópsia para fazer, tomografia, todos os exames dele, um não sei o que
do braço, né, que era para ver se o coágulo estava grande ou pequeno, que podia atacar o coração dele e de repente aconteceu o pior, né, que é a trombose é coágulos, né, Uhum. então se tranca a veinha do coração Fatal. Seria fatal. E aí eu cheguei em casa, estava todo mundo, né, esperando, a família toda, a irmã Maura, a Zeli, a irmã Zeli, a Zana, todo mundo lá. E eu lembro que eu entrei e ele foi direto para a TV. E na TV estava passando o R.R. Soares, né, vou falar porque é a verdade que eu estou contando, né. Sim. E aí eu vi que ele se ajoelhou perante a televisão e falou: "Mãe, eu quero ir nessa igreja". Aí eu falei: "Não, filho, tu pode pedir tudo, mãe, não existe que a mãe não gosta de crente, a mãe não gosta". Eu não gostava mesmo. Eu tinha um padrinho que falava de Jesus para mim e eu dizia: "Ah, chega, não, um dia tu vai ser uma crente". "Não, não vou, nunca vou". E ele sempre profetizava que eu ia ser uma mulher de Deus. E hoje eu dou glória a Deus por essa oração dele, né. E e aí eu fui nessa igreja da graça. E aí eu me lembro que era uma E sexta foi já na mesma semana, no mesmo dia? não, eu fui numa sexta-feira. Uhum. E aí eu cheguei lá, eu entrei assim, eu vi que não tinha santo, não tinha nada, uma parede, né, tinha de Um ambiente estranho. a gente assim: "Nossa, aqui fala de Deus, mas não tem isso, não tem aquilo", é meio estranho, né. E aí eu lembro que eu sentei, e começou o culto, né, ali, na hora da oração o pastor veio, desceu, colocou a mão na cabeça dele, orou e falou tudo que estava acontecendo na vida dele. E foi no meu ouvido e falou: "Mãe, tu é a mãe dele?" Eu disse: "Sou. Eu quero que você, terminando o culto, você fique, eu quero conversar". E a gente foi no escritório dele, levou nós no escritório dele. E aí eu estava com todos os exames para fazer, todos. E eu lembro que ele falou: "O que que vocês vão fazer agora?" Eu disse: "Pastor, eu estou com todos os exames dele para fazer, tá tudo marcado já, mas eu trouxe aqui que a minha cunhada disse que aqui tem um pastor muito usado por Deus que ela escuta na rádio". E ele assim: "Então coloca os exames sobre a mesa", e eu coloquei, estendi tudo, e ele orou nos exames e disse: "Ó, quando vocês for fazer esse exame, vocês vão pela minha fé, porque eu sei que vocês não têm fé em Cristo, eu tenho, mas vão pela minha fé". Amém. E eu fui fazer a biópsia dele, ali na imagem, e quando nós entramos na sala, eu falei para ele: "Filho, a mãe não conhece Jesus, mas aquele homem conhece. Então quando tu estiver lá, quando o médico for tocar em ti, tu lembras que é a mão do Senhor Jesus". Amém. E assim foi. Ele Glória a fez a Deus. biópsia e o médico na hora veio falar comigo: "Mãe, por que que mandaram o filho fazer a biópsia?" Eu falei: "Ah, porque ele está com suspeita de um câncer na clavícula, tal". Ele disse: "Mãe, ele não tem nada, não tem sangramento, não tem pus, não tem nada, mãe. Vai em paz para casa, sossega a sua cabeça". Vai em Gente, paz, a tua fé te salvou. eu saí daquela clínica e eu não conhecia Jesus, mas eu saí agradecendo. E Amém. para Glória mim, a assim, ó, hoje eu olho para o meu filho, eu vejo um milagre dele. E Mas ele não ficou com nenhuma sequela, não, nada? ele só ficou a sequela que ele ficou, eu digo sempre para ele, que é o testemunho É dele, para ele lembrar. que ele ficou com o braço inchado, né, ele tem um braço mais inchado que o outro, né. Então, quando ele está sem camisa, a gente nota Percebe, o né. braço dele mais inchado, né. Mas eu digo que aquilo ali foi para ele olhar e dizer: "Ó, eu fui curado", né. Amém. E eu observei, nesse testemunho que a irmã conta, é de que o teu filho ele veio conhecer, né, o evangelho através de um programa de televisão, Isso. né, para nós vermos o quão é importante, né, de nós transmitirmos a palavra do Senhor, sendo um podcast, sendo em um culto, né, sendo uma live, nós transmitimos a palavra do Senhor. Sim. E é importante esse trabalho que estamos fazendo aqui, porque estamos contando, né, testemunho de vida real que pode estar edificando vidas. Amém, Então verdade. você que está nos assistindo, corre, compartilhe, tá bom? Para quem você quiser, para que outras vidas venham ser alcançadas através dessa transmissão. Amém. E a minha sogra também, é um testemunho que ela também se converteu, ouvindo o R.R. Soares, né. Quando eu era pequena também, a gente, né, sempre via e tudo, mas ela se converteu assim também. Então é realmente
é um meio que Deus usa, Sim. né, e nós não podemos deixar de pregar o evangelho. E eu creio, assim, pastora, que através dele a gente se converteu. Uhum. Era um chamado que Deus tinha, então Deus tinha que tocar em alguma coisa, né? Sim. Eu creio sim, porque se não se despertasse ali, a gente não ia se despertar nunca, né? Uhum. Então teve que acontecer aquele fato ali. Muitas pessoas usam até, né, nós usamos uma forma errada de falar às vezes: "Ah, Deus sempre nos chama, que você não quer ir por amor, chama por É, amor", né, mas eu digo que sempre é por amor, nunca é pela dor, Verdade. porque Deus usa situações por amor, para nós nos achegarmos a Ele. sim. É como nós, como pais, muitas vezes fala: "Filho", o filho finge que não está ouvindo, não é É verdade? verdade. Tem pequeno que é assim. "Filho, faz isso pra mãe", finge que não tá ouvindo. Às vezes tá com o celular na mão, ou tá com a TV ligada, ou fazendo qualquer outra coisa, aí a gente vai lá e o quê? Ou desliga a TV, ou já arranca o celular da mão, não é? Então, vamos pensar, Deus às vezes faz isso com a gente, ele Sim, chama a atenção. Ele já tá falando de várias formas e a gente não Verdade. quer olhar para aquilo que ele tá dizendo, não sim. quer dar atenção. A gente Aí ele finge que vem não de uma enxerga, forma que não diferente É, e fala: "Espera aí, não quer chamar atenção? Espera lá, agora você vai prestar atenção em mim de alguma forma". Mas sempre por amor, é o amor dele que nos faz muitas vezes chorar, mas para que a gente venha refletir, olhar e entender que ele está querendo falar de alguma forma, né, e que ele verdade. está presente de alguma forma. E é na que tua esse vida? meio ele usa também para nos despertar, Sim. né, que de alguma forma nós estamos ali dispersos Uhum, diante do que Deus quer para nossa vida. Ele está mostrando a situação que nós estamos passando, mas estamos ali. Parece que com os olhos vendados, né, não uhum. querendo enxergar a situação que Deus está ali arrumando. "Olha, E vem, aí corremos para vem que eu estou tantos te lados, esperando". né, Sim, de um corremos, lado para o corremos, outro, é. corremos. Estamos sempre Desperta. perdidos, Sim, né, mas o Senhor ele nos faz enxergar o caminho. E Essa a graça palavra fala: maravilhosa. "Desperta tu que dormes", né? E Uhum. às vezes a gente tá tão sono tá tão dormindo, sim. profundo. E Não quando quer a despertar do gente sono. e quando a gente conhece Jesus, tudo muda, né? Tudo muda. Aí A você passa a conhecer sensibilidade a palavra, muda. daí tudo muda, tudo tem saída, né. Eu não eu estava no fundo do poço, eu não via saída, mas quando a porta se abriu, assim, ó, quando eu vi Cristo na frente porque quando tu bota Cristo, tu tem a certeza do que tu vai fazer vai dar certo, né. Uhum. Isso é gratificante, né. Hoje quando tu sai de casa, o Senhor vai na frente, vai abrindo as portas. Então eu comecei a botar Ele na frente de tudo que eu ia fazer. A praticar a fé, Uhum. Que todos tudo os que eu ia dias. fazer, tudo que eu aprendia através da boca do homem, né, porque até então não entendia ainda a palavra, eu começava a botar em prática na minha casa, nos meus afazeres. Foi aí que eu comecei a conhecer Jesus verdadeiro. Amém. Olha, a minha vida é testemunhos, Glória a testemunhos. Deus. Tem muitas coisas, assim, de Deus para contar. Agora Meu vamos marido passar é um um pouquinho testemunho, pra meu Lu. marido, né. Ah, teu marido, daqui a pouco você Meu fala um pouquinho marido é dele. um testemunho de Deus. Mas Meu Deus. vamos falar com a Lu agora. Lu, qual foi o seu primeiro contato com o evangelho? Meu primeiro contato foi através do meu tio, cunhado da minha avó. Eu não conheci meu avô, quando eu nasci meu avô já havia falecido, mas aí tinha meu tio Zé, né, José Valentim, que ele foi pastor na década de 1970, 1973, por aí, lá em São Paulo, no bairro do Tucuruvi. E quando ele ia para Mococa passar as férias, né, lá na nossa cidade, na nossa casa, ele já vinha com a esposa dele, a falecida minha tia Vita também, cantava hinos da harpa com a minha avó, falava do amor de Deus, lia a Bíblia. E eu achava muito engraçado que ele falava: "Um dia ainda vou ver toda a minha família sentada no banco da igreja, na primeira fileira, Bem. aí eu vou estar feliz". E eu, ali, crianças, praticamente adolescente, eu falava: "Ai gente, meu tio Zé é doido. Como que ele Tá vai ver caduquinho toda a já. família dele ali no banco da igreja, né?". Eu achava impossível, né, na minha tolice, né, falava achava impossível, até que, caiu sobre mim uma enfermidade. Eu fui fazer uma cirurgia simples de retirada de útero do útero, porque eu tinha um mioma, fiz o tratamento, só que não deu certo. O tratamento ele alimentou o mioma, ao Uhum. invés de diminuir, ele cresceu muito. Aí o médico disse que ia ter que operar. Antes de me operar, ele fez um ultrassom, falou que o mioma estava muito grande, e se ele não se importasse de retirar o útero. Eu falei: "Não, pode retirar". Ele falou assim: "Mas você ainda é jovem, não casou, ainda não tem filhos". Aí eu peguei e falei para ele: "Mas tira, Que idade porque". você tinha na época? Aí 20 e poucos anos. Eu falei: "Tira", quase 30. Eu falei: "Tira, porque eu não vou ter filhos".
Não sou casada, não sei se um dia eu vou casar. E se eu quiser ter filho, eu adoto. Pode tirar, porque eu não quero voltar depois de algum tempo para a mesma cirurgia de novo. Nessa cirurgia que ele fez, na hora de me fechar, ele perfurou a alça do meu intestino, né. E fui para o quarto e depois de 2 dias voltei para casa. Ali já deu uma séria complicação por causa devido a isso, e eu tive que voltar novamente para o hospital, fazer novamente uma cirurgia, reconstituir a alça do meu intestino novamente, mas eu acabei pegando uma bactéria hospitalar. Uhum. Ali inflamou todos os pontos, eu tive que reabrir a cirurgia sem anestesia, sem nada no quarto, Meu a Deus. seco, né. Eu não chorava, eu urrava de dor no quarto, porque, nossa, só eu e Deus sabe o que eu passei naquele dia. E ali tinha que cicatrizar de dentro para fora, então minha barriga ficou totalmente aberta. E eu tive que usar uma alimentação chamada alimentação parenteral. Eu tive que ir pra UTI, que eles pegaram a veia aqui do pescoço, né, aqui do lado esquerdo, Uhum. e essa alimentação parenteral era um saquinho, assim, que tinha todos os sais minerais de uma alimentação normal, do arroz, do feijão, da carne, todas as proteínas ali. E eu não podia tomar água. A gente acha que: "Ah, não faz falta", faz. Uhum. A água que eu podia tomar era um copinho assim, metade daquele copinho de café, por dia, por dia. Meu Deus. E quando eu recebia visita eu não conversava, porque eu sentia sede. Eu não sentia fome, né, porque o meu intestino não podia funcionar, mas eu sentia sede. E eu não podia tomar água, eu chorava de sede. E o máximo que eles podiam fazer era molhar o algodãozinho e passar na minha boca, né, Uhum. meus lábios secou tudo. Aí ali eu vi o mover de Deus, porque aí esse meu tio, já idoso, praticamente cego, levou meu nome em oração na igreja, né, e fizeram uma grande campanha de oração na Assembleia de Deus lá em Mococa, e ali Deus foi agindo. Eu fui melhorando, fui na UTI, eu fiquei praticamente 6 meses no hospital. Um tempo na UTI, depois eu saí, eh, não sabia mais andar, não tinha movimento nos braços e nas mãos, porque é muito tempo deitada dentro de uma UTI, você esquece tudo, né. É. O nosso cérebro, ele esquece de se movimentar. Tive que fazer fisioterapia para voltar a andar, a mover os braços, as mãos, dedo, e até que eu saí do hospital. E quando eu saí do hospital, que eu já estava bem recuperada em casa, aí minha mãe falou assim: "Agora chegou a hora da gente agradecer, né, o que seu tio fez na igreja, vamos na igreja domingo?" Eu falei: vamos sim na igreja". Aí o primo da minha mãe foi buscar nós na igreja, e lá estava meu tio no púlpito, já velhinho, né, quase 90 e poucos anos já, quase cego, né, e enxergava bem pouquinho. Ali quando ele tomou o microfone, ele falou: "Hoje, se Cristo me levar, eu vou feliz, porque eu estou vendo a minha família, onde eu sempre quis pedir a Deus para estar, no Aquilo que ele primeiro profetizou a vida banco da toda, ele igreja". pôde ver. Aí aquilo me fez relembrar, voltei lá na minha infância. Eu falei: "Meu Deus, não é que é verdade mesmo? O que meu tio falou e profetizou a vida Amém. inteira dentro da casa da minha avó, que era a minha casa, Deus cumpriu. Ele realmente viu a família dele antes de falecer no banco da igreja". Uhum. Glória a Deus. E a importância da gente profetizar. Hoje Sim, nós entendemos isso, né. O profetizar sobre o nosso lar, sobre a nossa casa. A palavra diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não existem. Então, sim. através da fé, Deus traz à existência aquilo que não Uhum. existe, né. Então você que está nos ouvindo, tenha fé que você vai ver a tua família servindo a Deus, você e tua Amém. casa, Glória a Deus. né, as pessoas que você oram, que já está debaixo do teu joelho há tantos anos, continue profetizando que elas serão sim de Jesus, terão uma Amém. vida Sim. sim alcançadas pela Glória a graça de Deus. Deus. Amém. Então, Lu, com qual idade, né, e como foi esse processo, de conversão? Com que idade você tinha quando começou a esse processo de conversão? E Sim. como foi? Aí depois que eu passei por todo esse processo, meu tio veio a falecer umas 2 semanas logo após eu já ter ido na igreja agradecer todas as orações dos irmãos e a dele, eu conheci meu esposo, né, o Moisés, lá em Mococa, e por coincidência, o meu tio
era pastor da igreja dele, só que ele não sabia que eu Uhum. era sobrinha, né, do meu tio Zé. Já era da convivência, Já era ele da não sabia. convivência, ele não sabia, né, a gente não se conhecia, aí depois ele ficou sabendo, né, que a gente era da mesma família, aí nós nos casamos, viemos para Florianópolis, né, e aqui começamos a frequentar, a gente não foi direto aqui frequentar a assembleia, que a gente não conhecia direito a cidade, a gente foi morar primeiro em Canasvieira, lá a gente frequentou uma outra igreja que era perto de casa, depois mudamos aqui para Ponta das Canas, frequentamos uma época Deus e Amor, e só depois a gente foi descobrir o endereço aqui da Assembleia de Deus da Lagoinha. Uma vizinha nossa falou, Moisés comentou, né, que ele era da Assembleia, minha vizinha ainda falou, mas aqui tem uma Assembleia na Lagoinha. Ele falou assim, É tem. bem escondidinha, né? Bem escondidinha. Ele falou assim, mas a gente nunca viu, nunca passou em frente. Ela, não, ela é escondida, realmente. Mas vocês dão uma volta aqui, todinha aqui na Luiz Botecos de Piazza, que a gente morava lá perto da Praia da Ponta das Canas, e vocês vão passar em frente à igreja. E a gente veio. Uma tarde de sábado, passamos em Procurando. frente à igreja, a mulher falou assim, é aqui pertinho de casa. Olhamos a plaquinha, ele falou assim, amanhã tem culto. Eu falei, então a gente vai vir. Ele, vamos vir. Aí nós começamos a frequentar aqui a assembleia, fomos muito bem acolhidos. Aí depois, numa pregação do irmão Mauro, né, que eu aceitei a Jesus e logo me batizei, né, e quem fez meu discipulado foi a irmã Esther, que eu falo que não foi um discipulado, aquilo foi um estudo bíblico completo para mim, né? E aí logo eu me batizei, eu tinha na época 42 anos que eu me batizei. Tem Aqui, quanto tempo já de convertido, então? agora eu tô com 52. Faz as contas, vocês que são boas. 10 anos. 9, né? Os 9 anos já. 43 para 9 anos. 52, Sim, 9, né? 52, uns 9 anos. Glória a 9 Deus. anos. E servindo a Senhora aqui comigo. Sim, como sempre. Comecei no departamento infantil, com uma outra irmã que não está mais aqui na igreja, e logo depois veio a Débora fazer parte do departamento infantil. Aí, Tá até hoje, né, Débora? sim, aí eu saí do departamento infantil, aí depois eu fui para a tesouraria, Isso né? permanece até hoje Sim, também. na época era o pastor Mário, a pedido dele que não tinha ninguém mais para ficar na tesouraria. Eu falei, mas eu não sei. Ele disse, não, mas nós vamos te ensinar. Aí ele acabou me ensinando, eu acabei pegando a prática, tudo, aí fiquei. Aí depois veio o departamento de missão, né, que foi pedido do pastor também para o meu marido e para mim. E logo em seguida também veio Os adolescentes. os adolescentes. Aí estamos Então, trabalhando em dois departamentos. Dois tem bastante departamentos bem trabalho, né? fortes. Sim, sim, bem forte. Que bênção. E você, irmã Marilene, como que foi esse processo todo de conversão? Aí depois a cura do filho, como que foi daí, então, todo o processo? Então, daí eu, assim, ó, eu ia na igreja, né? Mas eu não tinha ainda aceitado Jesus ainda como que era para aceitar, né? Não tinha se entregado Eu ainda. ainda pensava ainda na idolatria, né? Tinha medo de me libertar daquilo ali. E aí um dia o pastor pregou sobre os ídolos, né? Acho que é Salmo 115, né? Que fala, né? Tem boca não fala, tem mão não palpa. E aquilo aí me chamou muita atenção. Aí eu falei, nossa, mas é verdade. Ela tá lá em tal lugar, mas ela não desce, ela não fala. E foi aí que É realmente apenas aí me despertei imagem. mesmo, sim. Aí me entreguei a Jesus, me batizei. Até eu me batizei sozinha no dia, pedi o pastor para me batizar, porque eu fiz assim um cursinho básico, né? Porque eu queria o que queria. Daí ele falou, então, de tal dia você vem. E era mês de agosto, estava frio, me lembro muito bem. Ele assim, tem certeza? Tenho. Na época só você se batizou ou o Na época menino só também? eu. Não, o meu filho se batizou antes. E o meu esposo depois. Depois. Um de cada Mas primeiro vez. foi o meu filho. Ele se entregou a Cristo mesmo. E aí depois eu fiquei ainda, né, esperando, assim, meio Na indecisão. isso. Mas aí depois não, não, me entreguei. E aí foi a conversão do meu esposo, né, depois, E foi um outro que foi processo. outro processo. Daqui a pouco conta, então, Tá. essa experiência maravilhosa. Experiência que as mulheres deviam fazer, né, na Aham. igreja, na hora do culto, né.
já vai ficar aqui como exemplo a nós. Amém, com Amém. certeza. E quem foi a sua referência de fé, irmã A Linda? minha referência de fé, eu, assim, ó, eu via muito meu padrinho, né? Ele ia visitar minha mãe e sempre falando para mim que eu ia ser uma mulher de Deus, né? Que aí eu falava para ele, ai, não fala que eu não vou ser nunca. Então eu vejo que aquela fé dele foi tão grande e a maneira dele profetizar, como a pastora diz, né? A nossa boca, né? Que tu fala, né? Que a Bíblia diz que nós amaldiçoamos se nós abençoamos. Então ele só falava isso: você vai ser uma mulher de Deus. E Amém. realmente foi. E isso me fez despertar, eu vi nele uma fé grande. Ele era um homem de oração, um homem fervoroso à palavra de Deus. Então ele foi um exemplo para mim. Depois de eu me converter, que eu vim a pensar no que eu escutava dele. Aí quando você se converteu, ele era vivo ainda? Não, Não já tinha era? falecido. Sim. Ele já tinha falecido, mas para mim foi o maior exemplo de fé, Uhum. porque ele era da Deus e Amor e ele levava a palavra para minha mãe, só que eu não gostava. A minha mãe escutava, mas eu não gostava. Sinceramente, eu não gostava. Eu dizia: já vem um chato. Já vem ele falar a mesma coisa. Tu vai ser de Deus, vai ser uma mulher de Deus. Aquela coisa, sabe? Mas depois de você se converter, você vê que fé que ele tinha. Por isso que a fé, né? A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê. Glória a Deus. E Isso aqui é também já fica um outro grande. exemplo, porque muitas coisas, né, que nós oramos a Deus, umas promessas que nós temos, às vezes a gente não vê com vida, mas a Verdade. semente ela foi lançada. O Senhor nos usou de alguma forma, e de alguma forma aquilo vai acontecer, né. Exatamente. O teu, padrinho, né, ele não pôde ver você convertida, mas hoje você está aqui Mas é só testemunhando. semente, né? Lançou a semente. Isso é importante. Isso na eternidade, né, será revelado para ele, coisa que ele não viu em Nossa, vida, ele vai aquele dia contemplar na repentinho. eternidade. E às vezes a gente desiste tão fácil, né? Fala uma, 2, 3 vezes com alguém do amor de Deus, aí vê que aquela pessoa não quer nada e desiste E daquela desiste. pessoa, mas é um bom exemplo, né, para que nós possamos investir, né, porque não é perca de tempo você falar do amor de Deus, é um É investimento, verdade. é uma plantação, você está lançando a semente. Um dia, no momento certo, na hora certa, Deus vai lá e resgata, né. E tudo é a obra que ele faz, né. Para tudo tem um tempo Tudo tem um tempo determinado. determinado. E Tem um agora tempo vamos com determinado outra para todas as pergunta coisas, para né. Lu. Hum. Ô Lu, quem é a Luciene hoje? Agora conta, você falou da Lu do passado, como era. A Luciene hoje é uma Luciene totalmente oposto do passado, né, alegre, que conheceu a verdadeira felicidade depois que Amém. começou a servir a Cristo, né, aquela felicidade que vem da alma, Uhum. não é aquela felicidade vazia. Resgatou hoje essa É. identidade. Sim, sim, aquele vazio, né, que a gente tinha antes, foi preenchido por Cristo, né. A gente começa a dar graça por qualquer detalhe, coisinha Uhum. pequena, né, e a gente fala: "Isso daí não é nada", não, é muito. Em tudo vê o Em mover de tudo vê o Deus. mover de Deus, em tudo. E a Lu É um olhar hoje, né, diferente. ela arrasta a multidão, né. Amém. Ah, sim. Ela hoje é referência, né, com a sua alegria, sempre muito espontânea, muito amada, muito feliz, né, E então dedicada na casa dedicada. do Senhor, né. Aham, uma mulher aí com Eu vários gosto. adjetivos. Sim, sim. Como diz nosso pastor, mais 10 Lu dessas. Meu Deus, a lá Ah, eu gosto de participa. ajudar, eu gosto. Eu gosto de enquanto eu puder ajudar, eu tô ajudando, a não ser que eu não possa realmente. Uhum. Falar: "Eu não posso", mas se falar: "Lu, você pode?", posso. Eu largo o que eu estiver fazendo em casa, eu falo: a bagunça da casa que lute pra você arrumar sozinha, mas eu tô indo Depois eu pra volto casa aí, de depois eu volto aí, depois eu dou um jeito na casa. que bom. E você, irmã Marilene, quem é a irmã Marilene hoje? Conta pra nós. Hoje eu sou uma mulher liberta, lavada, remida. Glória a Glória a Deus. Deus. Jesus. Amém. Pode me pisar, machucar, eu entrego para Cristo e Isso é sai glorificando a Deus, porque quando alguma coisa te atinge é porque, né?
Ainda Satanás tem. sabe que tu tem uma promessa e essa promessa tem que ser feita. Então, o que eu sou hoje, às vezes eu falo com meu marido: "Nossa, às vezes parece que eu não sou mais a mesma, né, parece que eu sou outra pessoa", porque, assim, ó, quando você é uma pessoa que você tem mágoa, ressentimento, você é uma pessoa pesada, Sim. né. Eu tô contando o que eu senti. Eu Sim, sentia um peso no meu corpo, que parecia pedra, sabe. Quando você tem mágoa, eu era assim, eu sentia peso. Hoje, eu carregava um estou fardo um que não era fardo teu. pesado, que nem aquela capa lá que eu tive que tirar, né, como meu marido fala da capa. Mas, assim, ó, hoje eu me sinto leve e solta, Amém. não sou mais aquela Livre. pessoa, sabe. Eu levo a palavra de Deus a todas as pessoas que necessitam, que têm isso que eu senti, né, que sente isso, que eu converso com muita gente tem esse o mesmo sentimento que eu senti, essas pessoas, às Sim, vezes, falam comigo sobre isso e eu tento falar o que me libertou na época, Amém. que é a palavra do testemunha. Senhor, que foi escutando a palavra dele e me entregando a ele. Ele foi me limpando. E você vê como que isso é ruim, como a Bíblia fala que a mágoa, o ressentimento, né, é a raiz de todos os males, né, que fala lá. Uhum. E tu vê que eu cheguei a um ponto de eu parar no médico, a minha pressão a 18/17 e não baixava nunca. Olha o que que é isso, irmã. É. Olha o que que faz. Eu chegava no médico, o médico dava remédio embaixo da língua, a pressão não baixava. E aí eu me julgava na sala, eu dizia: "Meu Deus, o que que eu tenho?". Teve um dia que eu fui parar na clínica, ela estava 19. E aí eu me joguei no chão, me ajoelhei, me rasguei perante Deus e falei: "Senhor", eu já estava me convertendo nessa época. Eu estava já andando na igreja, não fazia obra, não era obreira ainda. Eu estava no Mas Deus processo, estava né, trabalhando, estava no é. processo, Jesus estava me limpando. E eu me lembro que ele falou assim, o Espírito Santo falava assim para mim, ó: "Vai lá e pede perdão para essa pessoa". E eu falava: "Deus, eu não fiz nada para ela". Eu falava, eu recuava com Deus. Deus, eu não falei nada para ela, não briguei com ela, não joguei nada para ela. E o Senhor quer que eu ainda vai pedir perdão? E aquilo dentro do meu coração vai pedir perdão. Me lembro que eu estava limpando a minha escada da minha casa, o balde e o pano. Eu me lembro que eu fiquei tão ruim, que eu joguei o pano dentro do balde, desci a escada e fui me abraçar com essa pessoa que eu sentia por ela. E eu falei ainda para Deus: "Senhor, prepara ela. Prepara ela, se é da tua vontade, o Senhor vai preparar". Quando eu cheguei para me sentar na calçada, tinha uma árvore nesse lado e eu me senti aqui. Eu olhei para a árvore, debaixo do tronco da árvore, assim, da raiz, tinha um papel. Não sei se vocês conhecem aquela balinha que vinha antigamente, que tinha Os um recadinhos. recadinho? Estava assim escrito: "Eu sou o anjo Gabriel". Ali para mim foi a confirmação de Deus que o anjo Gabriel estava ali, que Deus estava ali comigo, Uhum. nesse momento. E eu pedi perdão para essa pessoa. E a pessoa também O anjo me guerreiro. abraçou, e dali eu nunca mais soube o que é isso. O Quebrou. que é raiva, o que é ódio. Nunca mais Foi soube, totalmente liberto totalmente. e não se deixou Mas se Jesus queria que eu prender fizesse, novamente. porque era eu que estava. É você que estava passando pelo processo. Olha como é que é, E né. a A misericórdia de obra do Deus é tão Senhor é maravilhosa. às vezes eu fico assim: "Meu Deus, tu és tão maravilhoso", que a gente vê o agir dele totalmente diferente do nosso. Às vezes a Uhum. gente quer desse jeito, mas Deus quer desse, né. E Deus Verdade. vem e quebra nosso orgulho, Verdade. né, aquilo que nós achamos: "Ah, eu sou certa, não foi eu que Sim, fiz, sim, é para outro, não é para mim", e sim, Deus sim, vem e sim. quebra tudo Quebra isso. tudo isso, esse jugo aí. E a misericórdia de Deus, como eu falei, ela é tão maravilhosa porque, o Senhor ele usa as coisas do passado, né. Não fica: "Ah, porque eu fui", é claro que a palavra diz que Deus ele não se lembra, né, o Senhor perdoa e está perdoado, mas ele usa aquilo que era maldição na nossa vida, ele transforma em bênção hoje, Verdade. que é no caso de sentar com uma pessoa: "Ah, espera aí, está passando por isso? Você sabia que eu também era assim? Sabia que aconteceu Eu assim, falo assim isso comigo?", também. né. Aham. E aí Deus usa isso transformando isso em bênção, Sim. porque é uma experiência, porque ainda que nós,
tenhamos, né, com certeza, todo o nosso pecado, todo o nosso passado é perdoado por Cristo, glória a Deus. Mas nós não temos amnésia quanto a isso. E nós lembramos, mas nós nos lembramos como testemunho, como experiência Exatamente. de vida. Não mais com tristeza, não mais com rancor, não mais com É. desespero, e sim para a glória de Deus. Amém. Verdade. E então, Lu, nos conta aí uma experiência, você teve alguma experiência, assim, no meio da família? Uma das maiores experiências, depois de convertida. Depois de convertida, foi a Sim. conversão dos meus pais, né, que foi uma benção, assim, eles iam todo ano para cá passar as férias, Uhum. né, de final de ano. E alguns irmãos da igreja conheceu os meus pais, não sei se a Débora conheceu. Eu não lembro se eu Mas conheci. e quando eles estavam aí, o Moisés sempre marcava culto em casa. "Ah, vamos fazer um culto? Vamos". E a minha mãe adorava. Aham. Ela achava aquilo quando ela via a casa muito cheia dos irmãos da igreja, ela ficava muito feliz. E quando ela voltava para Mococa, aí ela falava para todos os meus vizinhos: "Olha, a minha filha lá e o Moisés, eles não estão sozinhos. Hum. Meu Deus, eles têm uma família lá enorme". Aí os vizinhos falavam: "Mas quem?". Aí a minha mãe falava: "Meus irmãos da igreja". Olha, os irmãos da igreja não deixam os 2 sozinhos, de jeito nenhum, estão E é assim sempre até ali hoje, né, Lu? sim, estão sempre ali amparando, estão lá na casa dela, fazem festa, vão almoçar, vão jantar, estão sempre lá se confraternizando. E aquilo foi um exemplo para ela e para o meu pai, né, que eles viam a gente ali feliz, firme no caminhos do Senhor, e alguns cultos a minha mãe chegava a vir, né, aqui na igreja comigo, e umas ú das últimas vezes que eles voltaram para Mococa, a minha mãe começou a frequentar a igreja lá. Uhum. E o pastor ia buscar, quando eles não podiam ir de ônibus, o pastor ia buscar os 2 na igreja. Até que os 2 resolveram descer as águas também, Glória a Deus. né. E já fazem 3 anos, acho que 3 ou 4 anos que eles já faleceram, mas faleceram salvo em Cristo, Glória a né. E eu Deus. fiquei muito feliz com isso, Amém, né, Jesus. deles terem aceitado Jesus, e a minha mãe fazia parte do ciclo de oração das Ah, irmãs da igreja. E os 2 cantavam também na igreja, então quando a gente ia passar as férias lá em Mococa, né, ela falava: "Vai, vamos sentar, vamos cantar hino da harpa?". Então a gente sentava, cantava o hino da harpa junto, ela, eu, meu pai, o Moisés, né. e eles faleceram próximo um do outro, então? Sim, minha mãe faleceu na segunda-feira, logo depois do Dia das Mães foi num domingo, ela veio a falecer na segunda-feira. Uhum. E o meu pai já estava internado, que ele tinha ponte de safena e já tinha feito ponte de safena e 2 mamárias, só que a ponte de safena já fazia 20 anos que meu pai tinha feito. Já estava com o coraçãozinho fraco, já o coração já tinha crescido bastante, e o médico disse que por causa da idade também não podia operar mais, que meu pai já tinha mais de 80 anos. E ali a minha mãe também estava muito preocupada com meu pai, de como seria a vida dela se meu pai não voltasse mais para casa. Mas ele ali eu acho que Deus já estava preparando a minha Uhum. mãe. Porque ela Já estava veio o conforto. calma isso, eu tenho uma tia que ela estava passando uns dias na casa da minha mãe, e a minha mãe começou a falar para ela: "Olha, se acontecer alguma coisa comigo, tal coisa minha tá guardada assim, você já avisa a Luciane e a Cristiane que tal coisa tá aqui, tal coisa tá ali", a minha tia falava: "Mas bebê, não vai acontecer nada". "Mas se acontecer, não tô falando que vai acontecer, mas se acontecer já tá, tá aqui na gaveta isso, Estava aquilo". tudo preparado. Aí eu falei: "Tia, não é que ela não sabia, Deus já estava conversando com ela, porque Uhum. minha mãe era uma mulher de oração, ela orava toda noite, fazia o devocional dela, acordava de manhã, lia a Bíblia, antes de tomar o café da manhã dela, ela lia a Bíblia, antes de dormir, ela lia a Bíblia dela". Eu falei: "Tia, Deus já estava preparando a minha mãe, Hum. já tinha falado para ela". Aí ela faleceu no domingo e depois de 12, em menos de 12 horas faleceu meu pai, sem ele saber que ela já havia falecido, né. E o engraçado foi que quando meu pai faleceu, eu não vi a minha mãe sendo enterrada, porque foi justo no auge do Covid, né, ela teve um infarto agudo do miocárdio, caiu no banheiro, meu sobrinho chegou e pegou ela já desmaiada em casa, no banheiro, na porta do banheiro. E a gente saiu daqui e não podia esperar para ser enterrado, porque estava no auge do Covid, logo no começo. Aí, o meu sobrinho, como tinha visto aquela cena com a minha avó, minha irmã falou assim: "Eu não vou pedir para ele dormir de novo com meu pai no hospital, porque não tinha nem cabeça para aquilo". Aí minha irmã falou assim: "Eu vou arrumar algum enfermeiro para passar a noite com meu pai no hospital, né, o nosso pai no hospital". Aí arrumou um enfermeiro cristão. Aí ele falou para minha irmã assim: "Eu posso levar a harpa cristã para
para cantar uns hinos para o teu pai à noite? Minha irmã não só pode, como deve. Meu pai adora ouvir o da harpa. Ele falou assim: então eu vou levar a harpa cristã e vou lá passar a noite com o seu Oswaldo. E ele levou a harpa cristã. Sim. E ele disse para minha mãe, para minha irmã, assim, que o meu pai teve uma hora que ele sentou de madrugada na cama, pediu um copo d'água, ele tomou o copo d'água e o enfermeiro começou a cantar o hino da harpa. Ali o enfermeiro disse que ele começou a glorificar a Deus, dando Glória a glória, aleluia, e ele deitou. Ele simplesmente deitou a cabeça, né, virou o corpo, Uhum. deitou a cabeça, fechou os olhos e E Deus foi. recolheu e foi. Oh, E foi glória. morar com Cristo. Uhum. Aí ali, depois de fiquei lá uma semana, E ele a tinha gente ficado sabendo que a cirurgia não, não tinha. os médicos não deixou Sim, falar, porque já estava bem fraquinho, sim. né. Aí eu fiquei uma semana lá, depois eu voltei, né, a gente ficou lá arrumando umas coisas que tinha que arrumar, eu voltei pra cá e o Moisés falou assim: "Você tá triste com Cristo?" Falei: "Jamais, não tô triste com Cristo". Ele falou assim: "Você não ficou magoada por ter ido os 2?" Eu falei: "Não, eu só queria que Deus me explicasse por que que levou os 2 de uma vez só, não podia ter levado um primeiro e deixar o outro". Ele Uhum. falou assim: "Independente o que tá passando pela sua cabeça, Deus vai te dar a resposta. Vai orando a Uhum. Deus que ele vai te dar a resposta". Eu falei: "Eu sei que vai. Uma hora ele vai me responder". E eu perguntava para Deus realmente. Aí teve um culto dos adolescentes aqui na igreja, e teve uma convidada que veio e que ela cantou o hino, né. "Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor". Ali veio a resposta. Ali Cristo falou comigo e falou assim: "Eu dei para você Uhum. 48 anos de vida ao lado do seu pai, para o seu irmão 52, para sua irmã 34 anos. Quanto tempo a mais você queria de vida ao lado deles? Sim. Chegou a hora deles. Eu os trouxe para mim. Amém. Sossega o coração, acalma, e eu sei o que eu fiz. Agora Uhum. resta a vocês seguir aquilo que ele deixou de exemplo para vocês, Uhum. que deles eu cuido". Bênção. Ali, falei: "Pronto, não tem mais o que questionar Deus". É só Sim, glorificar, é né, só glorificar. e saber que a maior esperança é o reencontro, Sim, né, é o reencontro. é reencontro É o na glória. reencontro. Se manter firme e Firme na forte. fé, depois daquilo mantive mais firme ainda, Glória a Deus. né. E você, Maleninha, conta agora o testemunho da conversão do esposo, Molitinha. Como que Então, foi? o meu esposo, ele levou 1 ano e meio a se converter. A gente se converteu, eu e meu filho, ele ficou, no mundo, né, bebendo, bebia, fumava, ele não fum ele já tinha parado, mas ele bebia muito. Uhum. Não de ficar bêbado, cair, não, mas bebia seus traguinhos, né, como eu também bebia, né, quando era do mundo. E aí a gente ia para a igreja de ônibus, saía daqui, ia lá para o centro de Florianópolis, chuva, vento, nós ia de ônibus, eu e meu filho. E ele ficava no restaurante, nos boteco, e aí ele dizia: "Ah, vocês vão se converter?" É, ele dizia: "Vocês nunca vão ver eu em igreja de crente". Ele falava: "Nunca que vocês vão ver". Bom, e a gente, o Leonardo foi chamado para obreiro, né, e aí a gente às vezes ia fazer compras, e aí ele falava: "Filho, traz uma caixinha de cerveja para o pai e traz um garrafão de vinho". Eu olhava para o meu filho: "Ai, deixa a mãe, seja sábia, mãe, nós vamos vir orando em cima disso, mãe". Olha só, o poder da oração. E a gente comprava, e a gente vinha desde o mercado até em casa. "Senhor, que o teu mover esteja aqui, Senhor. Quando ele toma isso, Senhor, enjoa, ele, sei lá, faz alguma coisa, mas que ele enjoa mesmo dessas bebidas, Senhor". Começava a orar, irmã. Sempre tinha culto de família, né, e eu Uhum. gostava muito de ir nas quartas, culto da família. E como ele falou naquele dia lá no altar, né, e eu, quando eles chamavam na frente para representar o seu esposo, eu sempre botava a mão na aliança. E eu dizia: "Senhor, ele vai estar aqui um dia comigo. Um dia o Amém. Senhor vai trazer ele". E eu sempre ia, sempre. E o pastor sempre dava um coração.
e Uhum. você escrevia ali o seu pedido. E eu trouxe um coração desse, eu botei na estante. E eu tinha feito já o pedido, que era a conversão do meu marido. E eu botei na estante. E eu sentei assim para ver TV, e o Espírito Santo mandou eu ir lá e apagar aquilo que estava escrito. Mas não me pergunta o que eu escrevi, que eu não sei. Mas que eu escrevi de novo, escrevi. Eu botei um papel em cima daquilo ali, que eu tinha que escrever caneta, colei, escrevi ali, não sei o que eu pedi. Aquilo ali eu sei que foi movido do Espírito Santo. Eu deixei esse pedido no altar do Senhor numa quarta. Numa quinta, a gente tinha uma ceia lá na igreja, uma santa ceia, e a gente foi, que era dos obreiros, né? E a gente foi, o Leonardo, que ele não deixava nunca ele sozinho, sempre ia com ele. E aí, quando eu cheguei em casa, ele falou assim, não, antes disso, pastora, ele, ele amanheceu enjoado, antes disso ele amanheceu enjoado. Aí ele assim, nossa, eu não tô enjoado, tô enjoado. Não sei o que eu tenho. Aí o Leonardo, pai, vai no médico, pai. E levamos ele no médico. E aí, chegando lá, ele fez os exames. Os exames dele, um deu um hepatite lá, eu acho que é B, sei lá. E aí o médico falou assim na cara dele, eu vi Deus falando. Ai, quando o médico falou assim, glória a Deus. Deus usou a boca do médico. O médico assim, seu Leonel, o senhor não pode beber mais, não. O senhor está proibido de botar bebida de álcool na sua boca por causa dos seus fígados. Eu disse, Senhor, tu é bom demais. E aí tá, foi um processo assim rápido. Eu sei que nós ia para a igreja, ele ficava. Aí um dia nós chegamos dessa ceia, e aí ele estava tomando banho. E aí ele assim para mim, vocês já chegaram? Eu disse, já. E aí ele falou assim, eu quero que você ir na igreja. Eu disse, como assim? Não, eu quero me batizar, eu quero ir com você. E assim, de uma hora para outra. Eu falei, sério? Não, mas eu quero me batizar rápido. Não, mas aconteceu alguma coisa contigo? O que aconteceu para te mudar tão rápido? Não, é que eu estava aí deitado no sofá, e aí liguei a televisão, não parou naquele teu pastor, que era o R.R. Soares, não Aham. parou nesse teu pastor. E o homem não disse para mim, ei, cria vergonha na tua cara, levanta desse sofá e vai buscar Jesus para tua vida. Nossa, eu não tenho nada aí. Mãe, bem assim, tava vergonha nessa cara. E o Leonardo, mãe, glória a Deus, mãe. Eu disse, rapaz, o homem mudou. Ele Ele mudou. já levantou decidido. Já levantou, domingo ele foi, já foi lá conversar com o pastor, queria se batizar, e daí o pastor disse que não era assim, né? Tinha que fazer O discipulado. discipuladinho direitinho. Eu sei que ele, rapidinho, ele se batizou. Daí eu Glória a sei que, Deus. através dessa cura do meu filho ali, eu acho que 24 da família se converteram, se renderam aos pés de Jesus. Foi a irmã Maura, a irmã Roseli, a irmã Graça, a irmã Rosana, a irmã Raquel, Glória a Deus. foi a irmã Maria, o Gabriel, o Rafael. Sei que foi 24 pessoas Glória da a família. Deus. Se Que converteram na bênção. Igreja da Graça, agora cada um estão em outras igrejas, como eu agora Sim. faço parte da de Lagoinha, né? Então, Amém. Deus sabe todas as coisas. Glória a Deus. Aí eu fui chamada obreira, ele também foi chamado obreiro, né? Da casa do Senhor lá. E a gente E fazia a hoje obra lá há também tá servindo 16 aqui, né, anos. como obreiros da casa do Senhor. A gente serviu lá 16 anos na obra e agora aqui já há 4 anos vai fazer que a gente servindo. Glória a Deus. Então já são Glória 20 de anos de Deus, caminhada de fé. 24. 24 anos. E aí agora eu estou orando pela restauração do meu filho, da minha nora, do meu Sim, neto. que vai acontecer em nome de breve. Jesus. E outra coisa, eu profetizava nas cadeiras, quando eu sentava. Essa cadeira vai ser dele. Eu sentava assim, o meu filho aqui, a do meio, nós botava ele. Mas dizia essa do pai, filho. Glória a E Deus. glória a Deus. Eu sempre falava assim, o poder da palavra, né? O poder Sim. da boca do profeta. Amém. E nós vamos já caminhando aqui para o final. Muito bom ouvir vocês. É tão gostoso, né? Passa tão Passa rápido. E um testemunho vai lembrando o outro, Ah, e aí, né, a gente vai a noite Se toda. eu for falar com Mas agora vamos comentar um pouquinho, né, mês da mulher, aqui a gente entre mulheres falando da importância do ministério feminino. Cada uma de vocês vai falar um pouquinho. Você também, Débora. A importância desse ministério feminino na igreja. Né? Nós aqui de AD Floripa é o FAD, né? Aqui é o FAD Flor Lagoinha. Fala um pouquinho do ministério feminino na igreja, Débora. Então, é muito importante, né, o ministério feminino e ser reconhecido, né.
E nós vemos que hoje em dia, quase 80% dos membros são mulheres, né. As mulheres são mais dedicadas, né, são mais insistentes, são mais, assim, eh, como é que fala? Proativas. Proativa, Detalhista. detalhista e gosta mesmo Corretora, de Sim. trabalhar. sim. E nós vemos, né, no tempo quando Jesus esteve aqui na terra, né, e quando Jesus ele morreu, foi sepultado, e quem foi, né, Sempre tinha uma mulher era a ali. mulher que foi lá primeiro e encontrou, né, o túmulo É. aberto, e aí a Madalena, quando estava indo embora, o mestre aparece para ela e fala: "Por que você chora?", né, "Vai lá, fala para os meus irmãos que não acabou, que eu estou vivo e eu vou me encontrar com eles", né. E nós vemos que hoje, pela misericórdia de Deus, eu estou trabalhando, além de ser professora na EBD, no departamento infantil, pela misericórdia de Deus, né, e eu dou louvor a Deus e agradeço muito aos pastores, né, o Anderson e a Gisele, que me confiou esse esse cargo, né. Estou junto com a irmã Leninha nesse trabalho, e vejo que é importante, né, ter o ministério feminino na igreja, e nós estamos com projetos para poder estar trazendo mais mulheres, né, porque através das mulheres vêm os maridos, vêm os filhos. Nós vimos aqui, né, o exemplo, né, das irmãs que profetizando, né, orando, e a mulher gosta de orar. Então é isso, é muito importante, né, que ter mulheres na igreja e que as mulheres estejam unidas também, né, para que a obra do Senhor venha crescer e venha se multiplicar. Sim. E para você, Maleninha, é a primeira experiência, né, aqui na liderança feminina, e como está sendo É para uma você? honra, né, participar desse grupo maravilhoso aí das mulheres. Eu vejo esse grupo como um acolhedor, né, Uhum. que acolhe as mulheres, que às vezes chega mulher, assim, feridas, né, e a gente tenta ajudar, né. Então eu vejo esse grupo como um acolhedor. Nós somos a dirigente ali, né, para acolher elas que vêm lá de fora ajudar, né, trazer uma palavra, como eu vejo a nossa pastora sempre nos levantando, dando uma palavra para nós de carinho, né, palavra de Deus, e é isso que eu vejo, que a gente tem que fazer o melhor para Deus, em primeiro lugar, mas também temos que fazer o melhor para essas mulheres que estão no ciclo de oração junto com nós, que eu sei que Amém. cada uma tem um propósito de Deus no, né, no seu coração, e através de nós, a gente vai tentar ajudar, né, Sim. E alicerçar, né, alicerçar, porque cuidar, não é só o fato, a gente não trabalha só o lado espiritual, a oração, sim, sim, orar tudo por isso, elas. mas também, né, como lidar em algumas Sim, situações, também. trazer à luz a palavra, como ser a mulher sábia, a mulher que edifica. Porque todas as mulheres, Sim, elas têm um talento Sim, e estão escondidas, como eu sempre falei, né. Todas as mulheres têm um talento, só que elas se escondem, né, elas estão ali escondidinhas ali, a moita fica quietinha nos seus cantinhos, como eu também estava quietinha, né. E eu falava para Deus assim: "Eu não aguento não, eu não quero quer sair, eu quero voar, eu quero, sei lá, eu quero fazer a obra, eu estou amarrada, estou aqui no banco". Eu me lembro que um culto de quinta, eu acho, eu estava murmurando no banco, eu falava para Deus: "Senhor, eu não consigo ficar aqui não. Ah, se é para ficar amarrada, eu não vou ficar aqui". E aí o irmão Mauro estava pregando, e o irmão Mauro fez uma corrente de oração e ele chamou: "Irmã, vem aqui você, a irmã Andréia e a irmã a Annelise, vem colocar a mão na cabe". Nossa, aquilo ali foi para mim foi uma coisa tão prazerosa que o meu chamado é esse, uhum. entendeu? Era o que eu fazia antes. Já vi um Então despertar no teu uhum. coração para fazer. E a partir daquele momento ali, eu, meu Deus, fiquei, sabe, feliz. Então eu creio assim, ó, que todas as mulheres têm Tem um chamado. chamado, tem que se despertar. E através de nós conversando, chamando, né, como a é, gente está agora às quinta, colocando, tem umas que não querem, a gente respeita, fica em paz, né. Já Mas eu aproveitando a eu oportunidade, toda sei, quinta-feira, a gente está aqui com o culto na direção das mulheres, é um culto sim, aberto para toda a amém, igreja, verdade. toda a família. Então venha orar conosco, venha participar do culto, ouvir uma palavra de edificação, né, Vai então ser todas já bênção, são vai convidadas ser aí. bênção de Deus. Sim. Todas amém. as quinta-feira. Ô Lu, deixa agora uma palavra.
das mulheres que estão nos ouvindo, uma palavra de incentivo, uma palavra de fé para todas. E logo após a irmã Leninha vai estar encerrando com uma oração. Sim, para vocês que estão aí nos assistindo de casa, né? Não desista, não pare de orar, persista em oração, acredite no Senhor, tenha fé, né? Que Deus é contigo. Não desista do seu filho, do seu esposo, da sua família, seja o alicerce, né? Muitos podem dizer, o homem pode dizer, ah, esse não tem jeito mais, mas para Deus tem. Então persiste, e você vai ver o que Deus pode fazer através de você, do seu testemunho para a sua família. E quando tiver uma oportunidade, vocês que moram aqui em Florianópolis, venham nos visitar na De Lagoinha. Estamos aqui todas quinta-feira, a partir das 19 horas, esperando por você. Amém. Oramos. Pai, nós te louvamos por esse momento, Senhor, que estamos aqui juntas, Amém. falando da tua palavra, contando o nosso testemunho, Senhor. Que isso, Senhor, esse Obrigada, testemunho que Senhor. nós viemos contar, que venha alcançar vidas lá fora, Jesus. Amém. Que essas pessoas que vão ver esse vídeo, Pai, que elas venham ser alcançadas pelo teu poder, Senhor. Ah, meu Deus, nós sabemos, Pai, que o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor, o Deus que transforma, o Deus que cura, mas, Senhor, sem o teu poder, Pai. Oh, Senhor, nada podemos fazer. Isso. Tudo, Senhor, está nas tuas mãos, Pai. Alcança, Senhor, a cada um, Jesus. Alcança, Senhor, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes, Pai, que estão, meu Deus, presos no vício, Senhor, da droga, Em nome presos no de vício do álcool, mulheres, meu Deus, que também estão presas nesse vício, Senhor, que o Senhor venha alcançar, Jesus, porque o meu marido também estava preso nesses vícios, Pai, mas o Senhor nos libertou de tudo isso, Senhor. Eu te agradeço e te louvo, Em Pai, nome de em Jesus. nome de Jesus. Amém. Que Amém. seja o Senhor. Glória Amém. a Deus. Obrigada, Débora. Obrigada, Lu. Obrigada, irmã Amém. Leninha, Obrigada por este você período também. tão especial que a gente passou aqui. Amém. Te agradeço. Obrigado você que nos ouviu e nos acompanhou. E vou fechar agora com aquele versículo que diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém. Que essa graça do Senhor venha superabundar na tua vida, venha derramar na sua vida, na vida de toda a sua família, em nome de Jesus. Obrigada e até o próximo episódio, em Até nome a de Jesus. próxima. Amém, Jesus. Deus abençoe. Amém. Amém.